Fala galera, seja bem-vindo, ou vocês podem ser, sejam... nada a ver. Pode não. Vamos deixar de ser Maria vai com as outras e escutar quem sabe. Fisioterapeuta, sabe tudo de shiatsu, tratou os melhores lutadores do mundo, faixa preta, Guto Demensky. Demensky. Pô, é ele. Craquete 2 que já vai furar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Churrasco Papo Furado. Do meu lado esquerdo, nosso assador Felipe, mais conhecido como assador oficial do Churrasco Papo Furado. E do meu lado esquerdo também, o nosso mago da fisioterapia, Guto Demensky. Hey! Sabe tudo. Guto, vamos começar já direto com a tua especialidade, que é o shiatsu, né? Tu se especializou com o shiatsu aonde lá? O Guto é de Porto Alegre, eu conheço o Guto há 25 anos, ele me trata há 25 anos. E o Guto é padrinho da minha filha Júlia, amigo que nem irmão. E a gente... Quem deu o apelido de mago foi o Rômulo Barral. O Rômulo Barral deu o apelido de mago e realmente ele tem a magia nas mãos de verdade. E eu queria saber sobre o shiatsu, Guto. Por que tu especializou no shiatsu? Por que tu foi nessa área, diretamente na área do shiatsu? Primeiramente, muito obrigado, né? Tá aqui mais uma vez, estamos juntos, vamos que vamos. Então assim, aí nós, vamos. Bom, o que acontece? Eu me especializei no shiatsu porque eu me encontrei no shiatsu o que eu gostava de fazer, que era trabalhar com a manipulação, que era uma coisa que eu acreditava desde a época que eu estava na graduação, entrei na graduação para fisioterapeuta, eu já acreditava nos efeitos de uma manipulação onde a gente pudesse jogar intensidade, jogar ângulos e essas coisas todas em movimentos, que a gente pudesse reabilitar o paciente mais rápido. Tá? Essa foi a primeira coisa que eu senti quando eu fiz e conheci a técnica de shiatsu com o meu mestre, o Hasayuki Yasui, que é o cara que me passou 100% do meu conhecimento, com certeza. Depois disso, a fisioterapia acrescentou bastante, a graduação, as outras coisas. Mas a base de toda a minha fisioterapia, ela vem em cima de manipulação. E o shiatsu é a manipulação e tem a acupuntura, né? Que a acupuntura é com agulha. Com agulhas. E o shiatsu pode dizer que é parecido pela pressão? Ou como é que seria essa diferença do shiatsu e da Na verdade, da assim, acupuntura? como é que eu classifico isso? Eu acho que o shiatsu ele é uma acupuntura não invasiva. Que o não invasivo é aquela coisa, tu não envolve penetração de agulha, não envolve tu danificar a musculatura ou a pele, essa coisa toda. Ele, na verdade, ele se resume em pressão. É uma pressão onde ela tem uma regra, onde ela tem ângulos que tu pode mudar, que tu vai atingir certas regiões mais profundas, mais intermediárias e mais superficiais. Depende do que tu vai precisar expor nisso de cada lesão, né? Aí tu vai, e cada fase, essas coisas Que todas. legal, Guto. E o Guto também, para quem não sabe, o Guto já tratou de vários, mas muita gente conhecida e famosas, vamos dizer assim, lutadores, né? Como o Anderson Silva, o Vanderlei, o Babalu, o Rômulo Barral, o mestre Rafael Cordeiro, o Lioto. Fala mais para me lembrar. Marvin, Giga, Bochecha, Luiz Panza, Pezão. Toda a galera da luta realmente Eu queria fazer uma Guto- pergunta. Pode fazer uma pergunta, Vou Felipe? fazer uma pergunta. É tua pergunta de alguém, Felipe? É minha. Tu tá elaborando essa pergunta faz tempo? Não, porque eu conheço o Guto, acompanho a carreira dele. Sim. E o negócio é o seguinte, Guto, o que eu reparo quando tu trabalha é que tu defende assim, o cara se operou, no outro dia já tá fazendo recuperação. Ah, muito Fisioterapia. boa pergunta, Tu Felipe. faz sempre isso, explica um pouco isso, porque muita gente, porra, a pessoa opera e fica um mês parado em casa com o pé pra cima pra depois boa começar essa, a recuperação. Felipe. Fabrício, Pensou agora, não acredito. Agora, não, anotou. Pô, mas essa foi boa, Felipe. Mas foi boa mesmo, porque ele realmente defende é verdade. Eu defendo isso. Muitas é verdade. pessoas, né, acontece que faz a cirurgia, daí fica com a perna sem mexer, acho que um mês, ou às vezes até mais, fica sem mexer, que o médico mandou ficar parado 100%.
Por que o médico fala isso? Para ficar parado e o fisioterapeuta gosta de mexer no outro dia já. Tá, primeiro assim, vamos falar, né, da defesa, né? O que acontece? Por que eu defendo isso? Eu acho o seguinte, o corpo ele precisa estar em movimento para te melhorar a tua circulação. E tu tá sempre mandando células novas para o lugar da lesão para que a lesão evolua mais rápido. Segunda coisa, a gente tem que avaliar o estado e quem vai estar saindo dessa cirurgia. Mas o que eu digo? Movimento sempre. Não interessa se tu vai movimentar. Um exemplo, a gente não fez uma cirurgia no joelho. A outra perna está normal, os braços estão normais, tem um monte de coisa normal. Tu pode movimentar, tu pode fazer, tu pode acontecer até mesmo em repouso em casa. Então tu não precisa, não, eu tenho que ir para academia para eu me movimentar. Não tem problema nenhum. Tu pode seguir todas as orientações do médico, só que junto com as orientações do médico, tem em conjunto as orientações do fisioterapeuta. Ele é político. É, Felipe? Esse é o negócio. Boa, não. Não, mas tá certo, tá certo, tá Mas certo. esse que é o negócio, entendeu? Boa. As orientações do médico é uma coisa, as orientações da fisioterapia serão outras, os dois em conexão, eles vão decidir, olha, ele vai poder movimentar o local da lesão, ele pode movimentar um pouquinho o pé, porque na maioria das vezes o que acontece? Eu falo em movimentação, mas é o seguinte, é uma pessoa que operou o joelho, ele vai fazer movimentos livres com o pé. Isso aí não é uma coisa que vai influenciar na recuperação dele, entende? Ele pode fazer uma movimentação muito bem tranquila, passivamente, a gente fazendo, nós fisioterapeutas movimentando ele, em matéria do quadril, para que isso não fique enrijecido. Então tem várias coisas. Então o importante é sempre isso. Tem as orientações do médico, tem as orientações do fisioterapeuta. A conexão dos dois vai ser 100% o tratamento do teu paciente. Essa é a coisa que eu acredito, entendeu? Muito bom, Guto. Eu procuro sempre manter isso, entende? Sim, sim. Muito boa resposta. Também eu vou te falar que eu tinha essa na minha cabeça também, só que eu não tinha, mas assim, era uma dúvida que eu tinha mesmo. Eu me lembro do Babalu quando estourou Dá um o ombro. exemplo. 2 dias depois, eu acho que ele estava na piscina, não é? Algo assim? O que acontece, Explica bem tá? pra nós. Mas esse caso do Babalu que aconteceu foi o seguinte. O Babalu, pra quem não sabe, caiu É. e machucou o ombro fazendo snowboard. Fazendo Eu tava snowboard. junto com ele. Ele machucou bem feio o ombro, teve que operar muito urgente, assim, sabe? Porque ele machucou feio o Ele negócio. teve que Daí o Guto colocar âncora tratou nos ele. ligamentos. Âncora nos ligamentos. Ele colocou na verdade, eles rompeu o ligamento e eles colocaram umas âncoras para segurar o ligamento dele, porque ele ia continuar lutando ainda. Ele tinha uma luta na frente ainda, por isso que a gente teve que recuperar rápido. Mas o que acontece? Eu assisti a cirurgia, eu falei com o médico, foi a primeira lesão séria que eu tratei aqui na América, foi a do Babalu. Então foi assim, ó, eu fui no centro cirúrgico, eu acompanhei, eu não entendia quase nada, eu gravei as coisas, eu pedi permissão para gravar, o Babalu escutou depois, que ele estava sedado. Então assim, ó, foi tudo em consentimento com exatamente o que eu estava falando. As orientações de um, a orientação de outro. Porque o que acontece? Sempre foi uma coisa que eu deixei muito claro para os médicos, o seguinte. A gente tem que pensar que quando a gente dorme, certo? Tu tá operado do teu ombro, certo? Tu uma hora tu vai cair dormindo. Tu sabe o que tu faz com o teu ombro? Tu sabe qual é o movimento do corpo que tu vai fazer? Não. Tu nem sabe. De repente esse movimento que tu tá fazendo tá machucando o teu ombro, mas tu não sabe. Então o que acontece? O que eu comparo isso? Se um fisioterapeuta com a responsabilidade, com o conhecimento, ele pegar o teu segmento e ele movimentar, nada vai ser mais perigoso do que o dormir. Esse é o meu princípio, entende? Então por isso que eu digo que muitas vezes algumas articulações a gente tem que esperar um pouquinho mais, mas articulações associadas à lesão, a gente tem que movimentar. Operou o cotovelo, pega uma bolinha e fica o dia inteiro assim, ó. Essa irradiação vai subir, vai vir pro teu ombro, vai beneficiar, vai melhorar a circulação. Fortalecer. Às vezes a gente já bota em posição, já ajuda com drenagem, aí tem um monte de coisa, entendeu? Mas o importante é ter essa conexão assim, entendeu? Entre as orientações de um, a orientação do outro, e sempre ter um pensamento assim, ó, não, a gente pode fazer uma coisa segura, porque tu vai dormir. E tu não vai ficar a noite inteira acordado, tu vai trançar tua perna,
De repente tu vai dormir de barriga para baixo, vai acordar numa dor no outro dia. Então isso eu tô dando um exemplo no ombro, Claro. entendeu? Mas a gente pode usar isso para todas as articulações. Vamos na falar um verdade. pouquinho que eu sei que é a tua especialidade também, prevenção, Guto. Prevenção, Isso. o que seria a prevenção? Assim, o que seria, como é que seria essa parte da prevenção? Porque tem várias, eu fiz as perguntas para as pessoas e teve essa pergunta, eu acho que é importante, né, responder isso porque é o antes, né? Antes de acontecer a lesão, tu vai ter a prevenção para poder evitar. Por exemplo, assim, ó, cada lesão ela tem o seu tipo e a sua via de fazer prevenção para cada uma delas. Cada tipo de pessoa, cada tipo de atleta, biotipo, características dele. Falando um pouco mais direto no MMA, características desse atleta. Se ele luta somente numa base, se ele é um cara que ele luta nas duas, se ele tem essa habilidade ou não, se ele gosta de se... Então tem que ver todo um perfil de todas essas pessoas. Eu sou todo torto, né, Guto? A vida não ajudou, né? Eu tenho problema no. A vida Não, eu tenho problema no joelho. O Guto mandou fazer 3 vezes por semana, 4 É. de 20. Ponta de pé. Ponta do pé e ó, É. sem tocar o calcanhar no chão. Isso é uma... Aí já fortalece o glúteo. O glúteo. O glúteo Pega os e glúteos dá tudo. firmeza no joelho. O Mas glúteo, joelho, né? É, o explica pra ele glúteo. que se Quem é qual é o paciente mais torto que tu já teve na vida? O mais torto que tu diz de lesão... Não, torto Não, de torto, corpo. osso torto. Me ajuda? Não, mas eu Mas sem peito. Não, o peito todo rachado e todo. Não, Todo. E os Não, que ele o falou. Fabrício é o único que dorme no shiatsu. Eu durmo. E dorme. Eu durmo mesmo. O verdade, Guto é chama no verdade, teatro, assim, é o Guto já verdade, bota é o verdade. cotovelinho, eu já, Tum, já durmo, porque já não. vai embora. Porque eu não curto, né? Que eu não gosto assim, Guto. Eu não gosto do carinho. O negócio tem que ser na pressão. Não. É que Pressão. Eu gosto, mas eu acho que aí melhora bastante. É que o negócio da pressão, daí daí é a mesma coisa que tu perguntar pro Yasui, o Yasui vai te olhar com uma cara, porque a pressão ela é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque às vezes até as pessoas em casa, elas pegam aquelas bolinhas, elas botam ali e elas ficam pressionando ali. Mas, gente, Tá machucando. às vezes, sim, é uma coisa assim, ó, que é tu querer atravessar uma rua com os carros passando. De repente tu vai passar, de repente tu vai ser atropelado. É a mesma coisa. Tá, mas eu quero que tu volte um pouquinho atrás agora. Vambora. Vamos falar da pressão, quero falar da pressão do chatos Tá. também. Mas eu quero que tu fale da prevenção, dando um Tá, exemplo. a Dando um prevenção. exemplo da prevenção. Vamos dar um exemplo na prevenção. De um tá? atleta. De um atleta. Por exemplo, o que eu indico para meus atletas antes do treino, por exemplo, o alongamento deve ser ativo e funcional conforme a atividade que ele vai fazer naquele momento. Exemplo. O que é um alongamento ativo? É isso que ele vai dar. Ele ia falar. Alongamento Ele falou ativo, exemplo para poder Exemplo. falar. É. O que acontece? E é funcional, tem que ser funcional. Pra Funcional, a palavra aula, funcional adora. Adora. Funcional. Da funcional. Cachorro funcional. Funcional. Functional training. Posição Funcional. funcional. É isso aí. Ele adora a palavra funcional e fundamento. Fundamento. É, É Felipe isso aí. gosta. Bom, funcional e fundamento. No avião tem que Não, ter um avião. O aviãozinho tem que ter. O aviãozinho Passou tem o que ter. aviãozinho. E aí? E aí é o seguinte, então o que O que acontece? ele vai ter que fazer antes No de início começar? do Porque treino. normalmente o atleta que é profissional já meio que já. Não, o cara já vai Já botando bota- as mãos, ele vai tá, conversando, Vanderlei. ele vai fazendo assim. É, se pudesse. Primeiro é assim, daí ele dá uma banda, daí ele Senta, conversa senta. com um, daí ele senta. O Vanderlei não, o Vanderlei faz assim já. É, já vai. E deu. e Vanderlei já vai, deu. É. entendeu? Mas aí vamos Não aqui, ó. pode. Não é característico de cada um, mas o certo é tu chegar na academia um tempo antes, fazer um alongamento ativo. O que eu digo alongamento ativo? Utilizar todas as amplitudes, utilizando movimento. Em tudo que tu faz parado, tu faz isso em movimento. E outra coisa, vai E treinar seria, boxe. desculpa, Guto, mas seria um alongamento mais longo de tempo ou Não, é rápido? Não. É um alongamento mais Isso rápido. é um alongamento entre, no máximo, 15 minutos. Não é aquele alongamento pra relaxar, né? Não, porque tu já vai Vai- entrar no entendi. treino. Depois Por sim. isso que ele é movimentado. Tá bom. Agora a questão, Ele então, precisa aqui, ó, na movimentar. prática. Na prática, Felipe. Alongamento normal, agora, é aqui ou dá uma bombadinha assim? Não, é Ah. tu Não, vai tu em senta, toda, deixa eu tu ver. vai em, tu senta, Tá, tu fiz senta, aqui. tu vai em toda a amplitude e volta. Vai em toda a amplitude não, a e bombadinha é volta. ruim. Não, essa bombada não existe, fica pressionando aqui embaixo. Entendi. Não, vai lá, tu tem que Eu dar perguntando, mobilidade. Tu Hã? tem que dar mobilidade pro teu corpo. Tu vai esticar o teu corpo agora.
E Tu volta. entendeu? Ah, tem que Vai esticar lá ele, né? embaixo, sobe, Não, é que estica. eu pensava que estimular. A minha postura é fazer horrível. Uma bombadinha, mas não é. Não, faz toda Toda isso. Ó, amplitude. volto a repetir, Boa. gente, isso Aprendi é a agora, minha você viu? experiência, é o que eu aprendi, é o que eu utilizo com meus atletas para prevenir. E, graças a Deus, dá certo. Tá dando certo. Tá né? dando certo, entendeu? É. Então, assim, ó, o alongamento ele é mais movimentado. Junto com esse alongamentinho, pode ter um intervalinho de um alongamento, de uma puxada e outra para uma movimentação mais específica. Se tu vai no box, alguns exercícios mais indicados, principalmente de rotação de tronco, para frente, para trás, para baixo, para cima, bem a movimentação de box mesmo. Tem que ativar o corpo pra começar isso. Ativar o corpo é outra coisa que eu acredito muito. Ah. Você está dando uma mensagem pro teu corpo assim, ó, olha, irei fazer isso, Entendi. entendeu? Vai fazer alguma coisa, né? Entendi. Em vez de começar do zero, pem. Em vez de Já começar fiz do várias zero, vezes isso, do entendeu? zero. Então, Bah. mas todo mundo Aí faz lesão isso. pega, Agora né? eu vou pegar um Ah, gancho bom. Pega um gancho bom, Pega Felipe. um Pega um gancho. gancho. Porque o Tu falou um capitão negócio é- legal, ó. Vou avisar o meu corpo. Gostaria que tu falasse pra galera do trabalho que tu fazia em Porto Alegre com as empresas. De alongar os Isso aí é funcionários. Isso. Larbotec. A Labortec. A Labortec é uma Esse empresa é que o legal, Guto ó. tem, que ele fazia trabalho, faz até hoje, trabalha com as empresas. E aí, como as pessoas nas empresas ficam muito paradas, e aí o Guto teve essa ideia de fazer em conjunto, chamado, por exemplo, na quarta-feira tinha a Labortec Era com o Guto. era pra ele responder, mano. Ah, não, eu estou explicando Não, pro tá Guto concluir. explicando, Porque ele deixa. sabe que eu sou o Ele manager sabe, do ele é Guto. o Eu sou o manager. manager, Ah, manager. é o manager. Eu sou o Entendi, manager do Guto. entendi, É. É o meu Faustão. manager. Entendi, Então, Faustão. Qual o auditório aqui, Volta. Faustão Ah, voltou. Faustão Ô, voltou. produtor, diz alguma coisa. Não, o produtor tem que O cara ficar quieto, respondendo deixa eu agora. Fala responder. alguma coisa, cabecinha de mim, né? Tá, vai, então responde, Vai, Guto, então deixa. responde. Então, a Labortec, o que acontece? Nós tínhamos um programa de prevenção de lesões ocupacionais Isso é legal, velho. dentro legal, das empresas em Porto Alegre, entendeu? Que o que acontecia? Algumas delas a gente tinha um ambulatório, que era um mini ambulatório, que era no caso da nossa antiga Aracruz, que a gente trabalhava com a parte de fisioterapia manipulativa, alongamento e quiropraxia. Então nós atendia por volta de 20 pessoas a cada manhã, assim, 20, 25 pessoas, que eles passavam pelo Como é que era o programa. processo, assim? Como é que era o na processo? empresa. Dentro da empresa, dentro da empresa. Nem Junto- sai trabalhar, só tem aquele Não. tempinho pra fazer e vou trabalhar. É isso aí, não, Ah. porque o que acontece? Isso aí é um foi feito um programa anti-estresse. Ah, viu? Boa. Porque os funcionários eles estavam sendo muito cobrados naquela época, e aí o que aconteceu? Eles entraram com esse programa anti-estresse. Então o que acontecia? Esses funcionários respondiam um questionário e eles eram aprovados. Nesse questionário, Sim. com os sintomas, essa coisa toda, a gente fazia uma Planilha. uma planilha com os resultados, e esses funcionários eram selecionados e eles iam para esse programa, eles entravam nesse programa. Eles tinham 3 meses para apresentar algum benefício. Aham. Então nós tínhamos que mostrar para eles bem rápido o benefício, depois disso era encaminhado para um profissional ligado, se ele para outras coisas, porque era muito problema de pessoa que trabalhava em lugar Sentado. confinado. E sentado. E E a confinado postura mesmo. de ficar no computador assim. Era bem complicado. Lugares apertados. Prosegur também. Tá aí, qual é que era o processo, assim, de um grupo, assim, daí pegava um grupo de 20 pessoas, por exemplo, era individual ou era fazer todo mundo junto, depois Não, individual? o que acontecia? A gente dividia, era no máximo 15 pessoas. Não poderia passar de 15 pessoas. Aí nós aumentávamos mais uma turma no caso. Sim. Porque o que acontece? 15 pessoas, tu tem pleno controle de controlar, tu tem tempo de corrigir cada uma delas. Boa. Entendeu? Porque isso, assim, outra coisa. A gente priorizava sempre pegar contratos de empresa, que essas empresas dessem pra gente 30 minutos. 30 minutos de trabalho. Isso. Um exemplo, a Ford Copaga, que foi a nossa pioneira, foi a nossa primeira empresa, foi eles que acreditaram no nosso trabalho, deixaram a gente mostrar o resultado lá pela primeira vez. E a gente tinha meia hora com os funcionários. Quantos funcionários tinha numa empresa com essa? Meu Deus. A gente pegava o pessoal da mecânica, na época eram uns 30. Boa. Caramba. Eram uns 30. Tá aí, Guto, mas como é que era essa coisa? Como é que fazia? Né? Vamos fazer isso, alonga, não sei como é que era. Cada setor tinha um trabalho específico.
quem tava na frente, por exemplo, quem tava na frente do computador era uma Sentado coisa, era uma coisa. Aham. quem tava lá na mecânica era outra, quem tava no almoxerifado era outra, Vamos dar um exemplo então do cara que tá sentado. O cara que fica sentado, como é que era? Sentado, aí tinha muito alongamento, trabalho de alongamento, esticar, trabalhar a postura, às vezes estático, às vezes dinâmico. Aham. Mas mais era um foco assim, ó, porque a gente pegava, avaliava cada setor e colocava o objetivo, entende? Então daí tu trabalhava desde alongamento, fortalecimento, relaxamento, correção de postura, alinhamento, porque a gente tinha uma quiroprata na empresa, Ah, que legal. entende? Então era um sistema que a gente tinha bem completo, que ia vindo desde o início, com todos os profissionais juntos, até mesmo um médico, que era o Dr. Raul na época, no caso da Aracruz. Né? Irado, legal mesmo. Muito legal, Guto. E aí, Felipe, qual é a segunda Felipe. pergunta? Tu só teve uma pergunta pro Guto? Não, Como é que tive foi duas, isso? só que agora Então é já a que eu vou hora- falar então, já que tu não vai falar, eu Agora é a falo. hora do... Ah, é? Relaxar, Fabrício. Aí, Felipe. olha aí. Botou ali pro Faca Facas Medeiros. Medeiros. Aí, ó. Entendi. Entendeu? Essa aqui é a Nosso minha faca apoiador. campeira. Campeira. Nossa senhora, hein? É um momento que o fisioterapeuta pode comer também, Felipe. Pode comer. Olha. Hã? Ó, o Abre um pouquinho pra mim, o Guto. fisioterapeuta tá com fome, Felipe. Já cheguei até a me movimentar. Fala, galera, depois dessa pausa, mais um churrasco do Felipe aí que é impressionante. Tá louco. Né? Vamos perguntar para o Guto agora sobre, como tu já atendeu várias atletas conhecidos, famosos, qual foi assim o mais complicado de se tratar? Qual que foi assim que... teve a do Anderson, que foi bem grave, teve a do Babalu, que foi bem grave, teve a do... aquele do Jiu-Jitsu, como é o nome Do dele? Luiz Panza. Do Panza foi bem grave, porque o Panza também... Ah, Rômulo. Rômulo Barral. Várias. Qual que tu acha? Vamos dar um exemplo de uma. Vamos botar o Rômulo no exemplo, por De exemplo. gravidade. De gravidade mesmo, É. eu acho que o Panza. O Panza. É. O De Panza é um gravidade. atleta do jiu-jitsu, né? É. O Panza realmente ele quebrou a perna no mesmo nível da do Anderson, só que a dele quebrou pra baixo e torceu. Então a lesão dele a foi parte uma da- foi uma lesão bem Como é que é bem esse osso séria. aqui? É Tíbia e fíbula. tíbia. A Quebrou tíbia e as a duas, fíbula. É. E aí? E aí o que acontece? Ele realmente, a fratura dele foi bem séria, entendeu? Como é que ele quebrou numa Foi chave? foi numa botinha de pé. Os Ah. dois começaram, um pegou numa chave, o outro pegou na outra, os dois trancaram, só começaram a virar. Ah, só que então numa- quebrou e rodou ainda. É, mas ele nem sentiu nada. Quem parou a luta foi o Mas não Luiz. chegou a ser exposta? Não chegou a ser exposta. Não E aí, chegou mas a ser como é que foi o exposta, tratamento entendeu? depois de tudo? Aí ele operou. Operou, eu acho que eu comecei a tratar ele 17 dias depois. 8 meses depois ele foi campeão pan-americano. Sim, senhor. Mas como é que foi um tratamento? Dá um exemplo de tratamento, como é que era, como é que foi? Ah, o que era? O Tu fundamento... tratou ele depois de 17 dias, por quê? Não, os 17 dias porque ele estava em Dubai ainda. Ah, Na observação dos médicos, porque a cirurgia foi uma cirurgia bem complicada, eles tiveram que meio que reconstituir muita coisa, foi uma cirurgia bem complicada que ele teve, entendeu? Colocaram uma placa, foi bem complicado. Mas o que acontece, 17 dias ele aterrissou em Los Angeles, aí eu tinha o meu office na academia do Anderson, ele foi até lá e nós começamos a fazer o tratamento, entendeu? E tu quer saber, assim, o que mais eu dei importância, assim, de isso. início, assim, É. para dar importância? A principal coisa que eu dei importância era a ativação da musculatura da panturrilha, sim. tá? O porquê isso, tá? Porque na minha concepção, no caso dele, ele precisava ativar essa musculatura, ele precisava movimentar, ter mais circulação, e ele estava ficando com o pé um pouco bobo naquela época ainda. Então essa foi a minha primeira conduta, junto com outras movimentações de membro superior, movimentação da outra perna boa, aquilo que eu estava falando, movimentação preventiva, para manter uma circulação, manter sempre célula nova no corpo dele. Então isso para mim foi as coisas que eu já fui direto a fazer. Claro que existem outras coisas tipo edema, essas coisas mais técnicas, assim, vamos falar uma coisa mais para o pessoal entender, assim, que tem uma outra coisa junto, mas eu dei prioridade para essa movimentação. Daí tem várias coisas aí para não, entendeu? Mas E andava só de muleta. de muleta.
E ele, de mulher. ele chegou a ficar com aqueles ferros pra fora, assim, os ferros? Não ficou com os ferros pra fora, não precisou ter esse tipo de fixação, entendeu? Esse tipo de invasividade, assim, não Mas precisou. o osso chegou a separar assim ou não? Cara, ele quebrou, assim, Me diz outra coisa, Guto, qual é uma lesão, por exemplo, assim, ó, tem lesões em todas as articulações, é pulso, é cotovelo, é joelho, é ombro, qual a mais comum? Joelho, Joelho, né? bastante. Joelho, e Bastante. qual é a mais complicada de se tratar? Entendeu? Tem isso aí também, né? Porque todas têm uma dificuldade, não sei o que, depende como for a lesão, mas qual que é uma assim que, pô, essa é bem complicada, tem que ser muito no detalhe. O que eu considero articulação complicada são as articulações que não tem tanta circulação. Mão e pé. Mão e pé. Mão e pé. Tá? Se tu me perguntar assim, pô, Guto, o que tu elege assim, porque assim, ó, o meu pensamento ele parte sempre de circulação, entendeu? Então assim, onde não tem circulação, tu tá susceptível a tu ter mais lesões e no meu ponto de vista, e também a recuperação também é lenta, tem que ativar. É mais do que o ombro? É que não tem Na minha muitas opinião, coisas nas extremidades, né? Porque o que acontece? Tu lesiona o teu ombro, por exemplo, eu vou ter o antebraço para trabalhar. Deixa eu fechar. Eu vou ter a mão para trabalhar, entendeu? Eu vou ter áreas associadas que eu vou poder ajudar na minha reabilitação. Então é diferente, entendeu? Viu? Só é uma visão, mas... É apenas uma visão. Outra coisa, Guto, posso, Fabrício? Pode, Tu é o Felipe. âncora, tu é o Eu âncora. sou o âncora, então Tu é o âncora. pode, Felipe. Então tá, eu vou perguntar. Qual é a importância? Porque o Guto tem uma característica. Tu chega lá todo arrebentado, tipo, puta, me fudi, não vou mais treinar. E o Guto sabe falar com o cliente. Qual é a importância? Paciente, Tem uma não é cliente. técnica nisso? Cliente Não. seria de bar, Bar. né? Mas paciente... Paciente é paciente. clínico. Então, paciente. os pacientes chegam Paciente. lá, tu tem esse dom de conversar, mesmo que a lesão seja grave, tu fala com eles e o cara, pô, sai animado. Tu usa uma técnica ou é do teu simpatia mesmo? Ou tu acha muito importante isso? O que acontece? Pô, foi boa essa aí, âncora. Porra. Muito boa, Felipe. Vai. Tá? O que acontece? Tu tem que ter uma conexão com o teu paciente junto com os exames e com a característica de cada lesão e de cada pessoa. Tá? Essa é sempre a primeira coisa que eu penso. Independente disso, antes da gente tentar alguma coisa, eu nunca falo nada negativo para nenhum paciente. Viu? Viu? Tem uma técnica. Porque o que acontece? Eu parto do princípio do que o zero já se tem, tudo que tu tentar só vai te dar 1, 2 ou 3. Ou 0, ou o que tu tem. Então o que acontece? Sempre, às vezes, eu sempre peço para os médicos me darem, às vezes, 3 meses antes de uma cirurgia. Tem isso também. Eu dou uma conversada com eles. A gente conversa, olha a lesão, olha os exames, vamos conversar. Beleza. Como é que é? A lesão é extensa, mas aí é aquilo que eu sempre digo. Tem a análise médica, análise fisioterapêutica. Nós vamos lá, nós vamos ver como é que está o movimento, nós vamos ver como é que está o apoio, nós vamos ver como é que está a dor, e junto com esses dados nós vamos dizer, agora vai. E com isso tu sempre animando Entendeu? o paciente. E com essa coisa tu mantém o teu paciente otimista. Tu não tá iludindo ninguém. Não. São achados clínicos combinados com achados de exames complementares, combinados com a conversa entre médico e o paciente, entre o médico e o fisioterapeuta, e aí a gente faz isso. Eu peço sempre por quê? Porque tem 2 objetivos. A fisioterapia a pré-operatória, que eu digo, o que acontece? A pré-operatória ela vai fazer o quê? Ela vai preparar o cara para cirurgia ou ela vai tirar o cara da cirurgia. É verdade. Boa essa aí, Guto. Boa. Esse que é um verdade, negócio. A fisioterapia pode ser, quando vê, acontece isso aí. Olha o tem cara- que operar, quando vê, recupera com a fisioterapia. Olha o caso do Rômulo. Vamos dar o Vamos caso dar do o Rômulo. Rômulo. Vai na internet. O que Olha o aconteceu pé com do Rômulo. O pé do Rômulo. Pé Eu do tava lá, Rômulo tava lá. Virou pro outro lado. É. Todo mundo queria operar. O Rômulo não ia competir mais. O Rômulo não ia isso. O Rômulo não ia aquilo. Beleza. Fizemos a ressonância. Viu como é que tava o pé do Rômulo. Peguei as coisas. Fui até o Rômulo. Olhei o pé dele.
movimentei o pé dele, falei com ele, perguntei pro médico, disse, ó, fiz alguns testes com ele, tu me dá 3, 4 semanas? Sim, te dou 3, 4 semanas, mas ele vai ter que operar. Então tá certo, mas tu me dá as 3, 4 semanas? Sim. Te dou as 3, 4 semanas, então beleza. O que aconteceu? Não operou. Não operou. Aí, ó, viu? Porque tinha como movimentar. Ah, tem certas. Ah, Guto, mas. E aqueles que tem que operar? Não importa. Eu tô te preparando para a operação. E a recuperação vai ser mais rápida. E Muito a mais- recuperação vai ser mais rápida. Boa, eu gostei dessa, é verdade Entendeu? mesmo. Tá, É então, precoce. Isso, eu O tô segredo gostando, é precoce. Aqui, tu tá nos Estados Unidos. Estados Los Unidos. Angeles. Estados Unidos, Felipe. Essa conexão com o doutor que tu tá tendo aqui, no Brasil é assim também? Os doutores aceitam ou tem uma Não. rixazinha? Eu acho que é mais ainda. Alguns aceitam, mas outros não aceitam, que nem aqui. Só que no Brasil, isso já vem amadurecendo há muitos anos. Mas tem então uma rixinha entre os fisioterapeutas e o médico, não? Dá real, Ai, Guto. cara, como Aqui é a gente que- fala só a verdade. É, só a verdade. Tem uma rixazinha médico e fisioterapeuta, porque um fala uma coisa, Ou outro já fala tá mais outra. aberto. Ou, como é que é o negócio dessa É porque essa assim, rixa ó, que tem? eu Que eu acho- sei que tem. Deixa eu dar minha opinião. Deixa eu dar minha opinião. Ah, dá a opinião, Eu Felipe. sei Pode dar a tua que O opinião. tem. médico normal, ele Médico sabe normal. muito. Sim. Só que o que acontece, ele está acostumado na minha opinião, ignorante. Ele está acostumado a tratar pessoas normais. Tu está acostumado a tratar atletas. Eu acho que tem uma diferença de recuperação do corpo nesse ponto. Guto, a Não. câmera tá ali, o pessoal tá ali, ó, entendeu? Tá. Deixa o Eu- Felipe mas ali. eu presto atenção na Não, não pergunta pode. dele. O Felipe é lá e a gente é aqui. É, Entendeu? tu viu isso? É, Essa deixa ele lá. discriminação, Viu? Deixa eu aqui. Responde Tá. pra frente. Bacana. Tem que ensinar Então, aqui, tudo, como né? é que é de Porque novo? rede Vamos lá. Fisioterapeuta é o mago, mas Que é? redes Vamos de novo. sociais, Deus o livre. Vamos de Ele não novo, sabe nem vamos de fazer o novo. zoom do... Entendeu? Mas O deixa. que deixa. é mesmo? Tu falou mesmo? Como é que é? E a pergunta, esqueceu. Tem a Os pergunta. dois esqueceram. Vamos Não, passar dois pra outra. esqueceram. Eu Não, vou te perguntar um negócio Não, importante. aqui não, vai. Não, o que Guto. eu falei era importante, Fabrício. Não, eu vou falar um negócio qual é bem que é? legal. Vai, fala. Ele não lembra também? Deixa. Pula. O negócio é o era seguinte, para aí, importante, Felipe. Volta a fita. Não, eu cara. quero saber o negócio. Volta a fita. Ó, Volta a fita. O negócio é o seguinte, Guto, sobre o gelo e o quente, né? O frio Eu e o acho que quente. tinha que acabar essa pergunta. Não, também vai acho na que ia minha, acabar, vai na foi minha, boa. vai na Foi minha. boa, Foi cara. boa, Tem Fabrício, que foi acabar boa. essa pergunta Não, aí. não, O que não, que ele não, falou? não. O que que ele falou, gente? O programa é meu. Ô, Vai. não, Não é meu. não, vamos tocar. Vai. Não, ó, a favela vai se revoltar. Vambora, Para, Guto. Deixa só o apresentador, só o João. responder minha pergunta. Deixa Quando- o João. Fala aí, deixa o João. O que eu perguntei? Repete pra nós o que ele perguntou. Ô, produtor. Não, tem que botar a fita, deixa. Mas a Guto, pergunta vamos era na boa, pergunta, depois Fabrício. quando tu lembrar, a gente faz de Pergunta novo, quando te lembrar. Tá, tenta lembrar aí. Diferença do frio e do quente. Quando eu tenho que fazer o quente, quando eu tenho que fazer... Machuquei o joelho. Eu boto frio ou quente? Como é que funciona essa coisa? Tá. Porque muita gente confunde. Tá, assim, ó. Isso aí é pergunta, Deus o livre. Isso Tá, é muito então tá, importante. daí tu vai fazer assim, ó. Daí tu vai abrir uma árvore na frente. Cada um faz uma coisa, cada um isso, cada um aquilo, tá? É. O que eu acredito, tá? O negócio é o seguinte, o gelo. Tu bateu o teu joelho, teve a lesão, eu acredito, a minha... De pancada, né? de Foi uma pancada, foi uma pancada. Pancada, tá? Mas eu também utilizo pras outras também, Então eu tá? quero saber, a gente quer saber Então isso. é assim, ó, o que acontece, tá? O gelo, eu utilizo e falo para meus pacientes utilizar o gelo nas primeiras 24 horas, 24 horas. tá? Depois dessas 24 horas, aí nós vamos começar a administração de calor. Aí o que acontece? Aí nós temos que ver o caso, isso, aquilo, para te ver o quanto de calor tu vai administrar. Mas, depois dessas 24 horas, o que a gente precisa observar? A dor do paciente. Se tu tá com dor, então o que acontece? Eu vou fazer uma bateria de contraste, que é isso que eu acredito. Depois das 24 horas, a gente tem que ativar o sistema circulatório, de alguma maneira, porque ele vai ficar preso, Aham. tu entendeu? O Porque- contraste, explica o que é um contraste. E o contraste é o quente e frio, gente, entendeu? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Tu vai ver a dor do paciente. Se o paciente tem dor, tu tem que acabar essa bateria de contraste com frio. Sempre acaba com frio. Sempre com frio. Se tu não tem dor, não apresenta edema, que é o inchaço da articulação, tu pode terminar com calor. Sempre fazendo isso com a perna elevada, acima do nível do coração, Tá, mas eu... tá. que é já para estimular a Mas drenagem. uma coisa, por exemplo, e se o cara tomou um anti-inflamatório ou alguma coisa pra dor e não tá sentindo a dor?
Entendeu? Tá, aí nós vamos entrar assim, ó, porque daí eu tenho o seguinte, aí tu tem que ver a intensidade da dor, se tu tá perto do teu paciente, o teu paciente te ligou no momento da dor, de repente o gelo que ele colocou nessas 24 horas vai diminuir, tem que ver o grau dessa lesão, o grau da dor, então daí tem um monte de coisa aí que abre nesse leque, que daí a gente tem que pensar um monte de coisa. Mas pensando assim de uma maneira pro pessoal entender, é assim... O gelo é nas primeiras 24 horas. Machucou, gelo. Coloca o gelo. Depois disso, vê como é que tá. Se tiver com muito edema, se tiver com muita dor, começa a bateria e termina com gelo. É só esse o negócio. Se não tiver com dor, não tiver inchada a articulação, termina com calor. Sempre em elevação. Se puder dar uma massageada na virilha, no caso do joelho, ou do tornozelo, ou atrás do joelho. Porque é para liberar a circulação dos gânglios linfáticos. Isso é uma boa, alternativa de drenar o edema. Ah, viu? Legal. Depois tem outras alternativas também, de compressão, disso, daquilo, tem um monte de coisa. Mas essa é uma maneira mais tranquila de se fazer. Então ficou claro sobre... Porque isso aí, eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Porque todo mundo, agora que eu boto gelo, eu boto calor, o que eu faço? Então, nas 24 horas é gelo. Depois a gente faz o contraste também, que o contraste seria o frio e o quente, né? E sempre acabar com frio, depende da situação. Mas isso era importante perguntar, Felipe, porque muita gente tem essa dúvida, né? De não saber o que fazer. E tem outra coisa básica que todo mundo pode fazer. Olha só, e bem rapidinho para concluir esse negócio do gelo, assim, ó, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas fazem banheira de gelo e elas ficam 20 minutos, elas ficam 15 minutos. Gente... Tu tá ali treinando a tua mente, me desculpa. Isso aí é verdade, é bom. Tu tá treinando a mente. É outro treinamento, é outra coisa. É uma outra coisa, você tá treinando a mente. Porque assim, ó, o efeito do gelo... De entrar na banheira, né? De entrar na banheira e ficar ali, ele não vai... A constrição, ela não vai aumentar. A constrição, pra esclarecer, é quando o vaso aperta, gente. Quando a gente vai pro gelo lá e... Pra isso que serve o gelo. Que é pra isso que serve o gelo. É pra desintoxicar o corpo, tem o vaso do... Entendeu? Quanto tempo vai ficar? Na verdade, tu não precisa ficar muito. E outra coisa também, eu já falei, não, eu vou falar de novo. Relacionado a tempo... Hoje pode botar a câmera aqui, se quiser. Ó, Denis, como assim? Então, ó, e assim, ó, relacionado... É que a gente é muito amigo, galera. A gente pode botar a câmera lá, se quiser, não tem problema nenhum. Bota um monte de cada lado. E não, é assim, ó, então, relacionado ao tempo, o que eu indico é sempre tu modificar esse tempo. Um dia tu faz uma banheira, no exemplo da banheira, tá? Um dia tu faz ela só 3 minutos. No outro dia tu faz 5. Aí no outro tu faz 4. No outro tu pode fazer 2 baterias, 3 baterias, mas não é uma coisa que tu precisa ficar dentro do gelo. 20 minutos, meia hora. Meia hora. Não isso é outra coisa, é outro treinamento, é outro treinamento. Isso é mental. Coisa. E eu sempre digo, depois do treino... E não estamos dizendo que não é bom, não. É bom pra mente, pra cabeça, mas não é uma coisa que ficar 20 minutos no gelo vai ajudar muito. Vai melhorar, porque vai... Não. O vaso, ele vai apertar e em poucos minutos ele vai relaxar novamente. E tu só vai ficar sofrendo ali dentro. Tem algumas regiões... Olha ali, vamos ver se tá vindo por aqui. Escondido dos bastidores. Veio a cerveja pela culatra, como é que é, velho? A gente tá na casa do mestre, que a gente vai fazer, a gente vai ver as lutas, a gente tá na casa do mestre. A gente invadiu a casa. Na real, a gente invadiu. A gente invadiu a casa. E tu sabe uma coisa que eu lembrei agora, e a gente finalizou isso, que tu falasse do alongamento. Então, assim, ó, pra gente voltar lá pra trás, ó, antes do treino, alongamento ativo e específico da atividade que tu vai fazer no dia. Se é boxe, muay thai ou o mix. Depois do teu treino, o que eu indico, somente deita, palma da mão pra cima e bota as pernas. Perna pra cima. Não na parede. Na parede. Não me alonga ativamente, puxando até no máximo, ou puxando 30%, 20%. Me alonga passivamente lá, quieto, deitado. Isso depois do treino? Depois do treino. Pé na parede. Quadril na parede também. Quem conseguir, bota a lombar na parede, deixa a perna reta, mas algumas pessoas não têm esse grau de flexibilidade. Então vai até com a lombar perto da parede. Quanto tempo, Guto? Hã? Quanto tempo? 15 minutos.
Fica deitadinho ali. 15 minutos. Porque se tu fizer isso durante... Tu imagina, você vai treinar 7 dias, coloca isso aí dividido por 15 no final da tua semana, é um bom tempo. Entendi. E essa posição é uma posição que desintoxica, é uma posição que relaxa. Tá, mas depois de ficar 15 ou 10 minutos ali deitado, com as pernas na parede, com o quadril certinho, depois disso eu faço outro alongamento? Não precisa? Não. Não precisa? Não, porque tu sabe por quê? Porque tu necessita, aí tu olha só, tá? Aí eu vou respeitar a outra teoria, que dizem que a gente não deve alongar depois de uma atividade física, porque nós podemos ter o rompimento das fibras e essa coisa toda. Então, beleza, vamos esperar umas 8 horas, 9 horas, de repente tu não vai ter uma reconstituição total da tua fibra, mas tu já vai poder, por exemplo, na parte da para executar um bom alongamento antes de tu dormir, ou antes de tu ir pro teu chuveiro, entendeu? Antes de tu ir pra tua cama. Eu alongo no chuveiro. Eu gosto de alongar e botar água quente nas costas, assim, dar uma alongada. E eu vou dizer, o pessoal do Minas, que é um pessoal que muito legal, que eu mantenho uma conexão muito boa com eles lá. Que Minas? Minas da onde, Minas? Do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Tá bom. O que acontece? Eles fizeram uma pesquisa que o chuveiro, só a água gelada do chuveiro já te traz um benefício muito bom pro teu corpo. Viu? Então aquele Eu negócio... fico bastante. Então aquele negócio da gente fazer, de repente, um banho de contraste, quando a gente tá embaixo do chuveiro, tomar um banhozinho quente, tomar um banhozinho frio, daí toma uma chuveirada quente, toma outra fria de novo, vai pra cama. Não, isso antes aí... tem que comer antes da cama. Olha aí. Tem já um... chegou. Antes da cama, Fabrício. Digo, meu, pega, deixa. Já chegou. Tu é bom na deixa, hein, Felipe? Aprendeu, hein? Depois de Olha aí, ano galera. de canal, ele aprendeu a deixa. Olha aí, rapaziada. Deus Deixa. o livre. Nossa Tá senhora. bonito mesmo. Tem que chamar o pessoal lá pra comer. Isso. Tem uma galera ali querendo comer. Os caras só estão olhando lá de dentro, ó. Invejoso. Invejoso. Depois desse segundo Felipe round, né, da carne, realmente foi mais impressionante. Tá muito boa a carne. Madeirinha, galera. Já falei o segredo. Qual é o segredo? Dá o segredo aí pra galera ver. Larga a madeirinha suave. Botou o lado da carne, larga a madeirinha. Que madeirinha, embaixo. Felipe? Macieira. Macieira. Da maçã. Aqui, É um carvão com a macieira. Ó. Madeirinha. E a gente vai lançar, ó, a nossa madeira aqui, ó, da água, vai ser pra depois. Então o negócio é o seguinte, agora que a gente falou de fisioterapia, a gente falou um pouquinho de tudo aí, das lesões, prevenção. Agora, para mostrar para vocês que também os fisioterapeutas têm coração também. Bem. E a gente tem nosso quadro que ele não conhece, que é... Amor, eu te amo. Te amo. Hein? Outro negócio é o seguinte, a gente tem um quadro aqui que o convidado se declara a sua esposa. Então tu tem que olhar para tua câmera e se declarar do jeito que tu quiser. À vontade. Poliana, eu te amo. Muito obrigado por todos esses anos ao meu lado. Pá. Não. Não. Tem que, não, tem que fazer. Não, tem que do falar. O coração. quadro é amor, eu te amo. Daí tu começa a falar abre e o teu pode falar coração. mais. Abre o coração, pode falar mais coisa. É que ele tá, doutor, fala bem, Não, tu abre. quer que, falar o Se quê? declarar, o Vanderlei se declarou de um jeito muito legal. Tem que deixar o cara ser natural também. Quer botar o quê na minha declaração? Quem Zé quer fazer a Roberto. declaração Não, por mas mim, vai, cara? vai por O mim. Faustão quer fazer a Não, mas vai declaração por por mim, cara. Eu sei. Faustão quer Não, fazer mas eu a sei. declaração. Ele quer Não, escrever, mas eu fala sei. isso. Eu sei, a gente é teu amigo. Dá uma esforçadinha a mais. Porque quantos anos já? Com a Poli? 8 não, 8 anos já. 8 anos com a Poli. Então Não, eu acho mais, que. mais. Então Já tu tá tem que uns, olhar pra cá. Vamos 9 repetir, anos. a gente vai cortar essa parte. A gente vai cortar essa parte. Cortar essa parte. Tá Aí volta. Tá nervoso. Tá. Não, tá nervoso nada. É Amor, eu Mano. te amo, o nome do quadro. Tem que Então começar tá. com essa frase. Então vamos lá. Amor, eu te amo. Muito obrigado por estar todos esses anos ao meu lado, compartilhando das vitórias e das derrotas. Rumo sempre ao topo juntos. Vamos que vamos. É o jeito dele. É o jeito dele, muito dele. bom. Minha Gostei. declaração. É o jeito dele. Foi bom. Foi bom. Tu te declarou pra quem? Ele se declarou, é verdade. Declarei. Pode fazer, pode de novo, De novo? De novo.
Que é Tá o obrigado. quadro. Ah, é? Ela Tá está obrigado. obrigado. Então Não tá. tá obrigado nada. Ela fez uma carne Não dá, fora não do dá. ponto outro dia. Então já que a gente já fez no quadro Amor, Eu Te Amo, O a quê? gente vai em seguida fazer outro quadro que é o mais famoso. Meu Jesus. O povo quer saber. Doutor, te comporta. Doutor, te comporta. Te comporta. Puta, essa foi. Então a primeira pergunta do povo quer saber é do Carrasco Físio. Olha aí. Se ele sente necessidade de contratar alguém para trabalhar com ele. Com certeza. Às vezes tu sente meio sozinho, que precisa de Com uma ajuda, certeza, ou com manda, certeza. tu quer fazer um paciente, quer fazer outro lado, como é que é? Com certeza. Principalmente agora, graças a Deus, que a demanda é bem grande, graças a Deus. Ah, já que estão falando disso aí, quanto que a demanda é bem grande, em toda a tua carreira, quanto tempo de fisioterapia tu já tem? Se pegar do shiatsu, que Não, é desde tudo. 1997. Não, fala um número, senão vai ser, o cálculo é difícil. Pô, pega aí 2002, então, se pegar de 2002 dá 19 anos, 18 19, anos. é bastante. Quantas pessoas tu acha que tu 19 já tratou? Bah, muita gente. Questão de shiatsu, porque às vezes a pessoa vai lá fazer um shiatsu porque tá dolorido, por outra coisa, não tem uma lesão em si, só quer fazer um shiatsu. Quantas pessoas? 10 mil pessoas, 20 mil pessoas? Meu Deus, é difícil fazer uma... Puta, é cálculo, muita né? gente. Vamos botar um cálculo gente. por dia, então? Vamos botar um cálculo por dia. Bota aí uma Quantos? média aí de... Média. Uma média de... Vamos colocar, porque às vezes eu atendo 9, às vezes 8. 9 às já, vezes que é, para as pessoas não 7. saberem, 9 é 9 horas. Porque É. cada paciente é 1 hora, entendeu? E o bolso. Hã? E o bolso. É. Felipe. Felipe. O recorde do dia. Não, um recorde do 9. dia eu já atendi já com 2 macas na sala, eu já atendi 14 pessoas no dia. Não, daí estão dizendo que o Guto é aqui, ó, uma mão em cada lado. Ah, O cotovelo tá. aqui. Era aquela cotovelo novela aqui, o dedo aqui, ó. Não. Tinha uma novela que o cara escrevia a máquina com as duas mãos, ele falava... Não, e o pé? Mandrake, Não, né? mas aqui, Tipo, ó, mas galera na velha aí verdade, vai recordar. mas na verdade assim, né? Claro que Tu bota vai, gelo num, bota não sei o que, claro, aparelho aqui assim daí e vai no outro. manipula, daí vai no outro, daí volta, é aquela coisa. Ah. Entendeu? E realmente a necessidade é grande, só que aqui Será que ele quer ser contratado? Entendeu? Não, com eu certeza. Carrasco O Físio. Carrasco é o Carrasco. Tu conhece o Carrasco? Claro, é do gueto, cara. Tu não do falou que o jiu-jitsu. Carrasco? Tô te falando. Manda um abraço pro agora, Carrasco. manda um abraço, Carrasco. Manda um Vai abraço contratar ou não pro vai contratar? Vamos. Não, vamos Tô não. precisando de um patrocínio pra contratar, porque tá difícil, né? Ficou difícil. Pô, nove. Atende 9 por dia, agora ficou difícil. difícil. Quando tem que contratar o cara, não. Ficou Porra, difícil. nossa. Ficou difícil, agora ficou difícil. Bom, Não, eu mas tenho- na Não, agora eu verdade... virei, agora é uma vez a cada um. Na real, né? tem- não é Eu uma- faço duas e ele faz uma. Back Não, to fazer back, duas, back fazer to duas. back. Não é 2 perguntas. Tem porque, ó, o Fábio Vem, Campos. arrasta a cadeira pra cá. Arrasta a pra cá. cadeira, arrasta, viu? Mais? Ó, o Fábio Campos, Ó, 01. Só agradecer o Guto que me curou lesão no... Agora branquia radial. braquio radial. Isso, no eu braço. falei rapidinho pra ver se saía. Branco radial. Saiu branco radial. Branco radial, não Branco conhecia Bráquio, também. bráquio. É o Braque Radial. Ah, meu Deus, eu Bráquio o Braque. radial. O Braque aí. Pô, não, calma, detail, por direct. Eu mandei uns, ele Esses falou exercícios. eu mandei uns exercícios pra eles, até algumas coisas desses exercícios a gente fazia Fala pra câmera. na Labortec, né? E eu utilizei algumas coisas e mandei pra ele. E Sim. realmente, graças a Deus, funcionou. Ó, não. agora pergunta, isso era um alô é, pro cara só dele. Tá, vai, Felipe. comentário. Vai, Felipe. Leonardo MC Pires. Tá Quais bom. os melhores exercícios para fazer pré-treino de jiu-jitsu? Objetivo prevenir lesão. Mobilidade. Aquela que tu falou. Mobilidade. Todas as Amplitude posições. total, Tu pum. pode, aí o que acontece? Tu pode montar uma série específica de movimentos de jiu-jitsu, fuga de quadril, essa coisa toda, mas antes sempre mobilidade. Procurar explorar a amplitude das articulações, porque o que acontece? O jiu-jitsu vai botar as articulações em uma amplitude extrema. Então a gente precisa informar as nossas articulações que nós vamos trabalhar em todas as amplitudes. Em rotação, a gente vai trabalhar para dentro, para fora, esticando, dobrando, entendeu? Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Então pode ser, eu vou dizer vou citar um nome porque realmente o Mestre Cobrinha é um cara que faz um pré-treino muito bem feito.
Um outro atleta que eu trato, que eu tô tendo Cobrinha do jiu-jitsu. Cobrinha do Cobrinha, jiu-jitsu, mestre claro, Cobrinha, Sim, mestre tem Cobrinha. muita gente, né? O Luca Rockhold é um cara que faz um trabalho de mobilidade. Aí, Fabrício. Corta a parte. Dando um exemplo. Cu de dando um cachorro, exemplo, cu de dando um cachorro. exemplo, dando um Vai. exemplo. Mas é verdade, pensando nesse trabalho é isso. Ele vai aparecer, né? Claro que vai aparecer, óbvio que vai aparecer. Porra, Guto. Bota lá a carinha mas dele. A nós plateia tamo- se decepcionou. Nós estamos dando A plateia. Chama do. ó. Não. Nós estamos dando um exemplo. É, o cara é de que foi, profissional. não. O cara é Nós estamos profissional. falando um cara O cara é profissional. Cara é profissional, pô. Profissional. Tá, vamos passar pra seguinte, tá bom, respondeu já. Profissional. Agora o Danilo Rodak, que é nosso amigo de muitos anos. Ah, O muito Rodak alemão. só queria mandar um abraço pro Guto, pro Urso, né? Quem não sabe, o Opa, Felipe da tamo capoeira. junto, ó. Na capoeira era urso, ou é urso ainda? É urso, É urso porra, ainda, né, mas na Felipe? capoeira minhas Eu pensei que tinha camisas. deixado a capoeira. Não, cara, deixa. E claro que pra você, É Danilo, nóis. tamo junto, Muito Danilo. obrigado. Fechou Vamos que todas. vamos, irmão. Não foi pergunta, Felipe. Não Agora foi vem a pergunta. Ah, é? Planeta Selvagem. Faz 15 anos que eu pratico boxe e hoje tenho 34 anos. Meus ombros doem, e muito, após treino. Por quê? Aí agora a gente pode, o que acontece? Se essa dor dele, não sei, se essa dor dele pode ser anterior na frente dos ombros, tá? A postura do boxe é uma postura muito fechada. E se ele faz isso... Porque o que acontece? O problema dele, ele provavelmente ele não é atleta. Ele é atleta ou ele só Nada, né? pratica o boxe? Há Se 15 anos que ele pratica. Tudo bem. Então ele é um praticante de boxe. Aí o que a gente tem que ver? A gente tem que ver se a atividade que ele faz de trabalho também isso não agrava, tá? Mas vamos falar diretamente o que ele me pergunta do boxe, tá? O boxe tem uma postura muito fechada. Aí cai naquele negócio naquela atividade de prevenção que eu falei. Termina o treino, deita no chão, palma da mão pra cima. Eu tenho que fazer muito isso, né, E Guto? Porque a minha postura é horrível. né? Isso é A uma minha coisa. também. E eu vou dizer uma coisa, tá? É de Isso é família. bem importante da gente explicar o porquê dessa parada bem rapidinho, que a gente não perde o fio da meada. Mas é assim, ó. O que acontece? Todas as atividades que a gente faz durante o dia, a nossa palma da mão ela já está para baixo. Tá? Então assim, ó, tudo que tu fizer para lá ou para cá, falando e botando uma conexão da vida diária, que é o computador, tá? Ou o telefone celular, e ainda com o acréscimo dele praticar o boxe e fazer isso e tá mais fechado, o que acontece? Quando a gente coloca a nossa palma da mão para cima, é o único momento que nós temos esses dois ossos em paralelos, tá? Que é o rádio e a una, tá? Isso é uma informação básica para todo mundo, que isso é muito bom. Então o que acontece? Nós já vamos ter um relaxamento da membrana interóssea, tá? Que é uma membrana que a gente tem entre esses dois ossos. Plus isso, o que acontece? O nosso ombro ele vai voltar um pouco para a posição normal. Tá? O que a gente pode utilizar junto com isso? A gente pode utilizar um espaguete, a gente pode utilizar um rolo de toalha, que é para abrir mais o peito e cada vez mais ir tem muito isso aí. posturando a gente. Meu peito é muito fechado. Isso E aí, é uma- Felipe? Pode ajudar ele. Olha lá. Dorme! Não viaja, Felipe. Dorme! Ele quer fazer um negócio de exercício, não é agora, não é depois. agora, Depois, não é agora. Depois. Esticou. Esticou, Tá melhor, esticou. Felipe? Tá, tua pergunta é Abriu. contigo, Felipe. É comigo, o cara, ó. O Henry Queleda. Oclusão vascular e recuperação após cirurgia do LCA. Vai, Guto. Isso. O Cheio que de acontece? código, aí tamo junto. Eu acredito muito nessa técnica. Acredito. Para quem não sabe, a oclusão vascular, eles utilizam uma maquininha para fazer o método de oclusão na musculatura que precisa ser trabalhada, precisa ser recuperada e nas musculaturas associadas também para ganhar estabilidade, essa coisa toda. Eu acredito muito nessa técnica e eu acredito que isso possa realmente ajudar a evoluir até mesmo a reabilitação mais precoce mesmo. Boa. Entendeu? Aqui o Cunha 92. Qual o tipo de lesão de articulação pior para tratar? É aquilo que eu falei aquela outra É, hora. é. Para mim, são articulações que elas não têm uma nutrição muito boa. Então, que é mão e pé, né? Aí a seguinte, ou tu quer fazer ali? Eu falo, Não, essa não é pergunta, só assim, ó. Aqui é o Fábio Freitas. Fábio Freitas. Esse é meu cunhado. Hey! Ei! vai te deitar, Vai Demão. te Ah, vai dormir, Fábio. Quer dormir, aparecer? Fábio, quer aparecer, Sem ô? vergonha. Dá um abraço pro cunhado. Um abraço pra ti. Pra irmã também, né? Vai, pra minha irmã, pra minha mãe também. Tem Pra esse- mãe, é. Não tem esse quadro aí, o beijo, o abraço. Quer Não, mandar um mas o- abraço pra quem?
Não. O Fábio é o que Ai, pega da quer irmã. fazer um quadro novo. Felipe, qual é a frase? Qual é a frase? Se comporta, doutor. Tipo, postura, doutor. Postura, doutor. Postura, doutor. Porra do caralho, doutor. Pô, doutor. doutor. Postura, doutor. Quer mandar o O Fábio é o que abraço pega a pra irmã. quem? E a frase do Lioto? E a frase do... Nós é Sempre tudo é Nós Grace. Não, é nós é Nós tudo é é tudo é Grace. Lioto, saudade da amiguinha. Nós é tudo é venha. Grace. Ei, vamos lançar uma Verdun na Flórida, vamos lá. ó, falar com viu? o Lioto. Tá aí a pergunta. Como funciona a fisioterapia pós-luta e logo no dia seguinte? Não, Como é que é? Eu não li bem. Ah, não, vai de novo, vai de Como novo. funciona a fisioterapia pós-luta? Vírgula. Vírgula. É logo no dia seguinte, a vírgula é muito importante, Fabrício. Vai. É logo no dia seguinte, é logo depois da luta, muitas vezes, né? Na verdade é isso, às vezes é logo depois da luta, tu já precisa fazer alguma manobra de fisioterapia que é pro atleta poder relaxar depois, né? Cláudios. Fez duas. Cláudios. Cláudio. Treino regenerativo. E aqui tá a CR. Treino regenerativo. Jesus, Não dá, né? Regenerativo. Vamos de novo. Regenerativo. Não, vamos falar Treino legal. regenerativo para jiu-jitsu. Para jiu-jitsu. Nossa, Nossa, mãe. O cara perguntou o que? Se eu acredito? O que ele perguntou? Ele botou só assim, treino regenerativo. Regenerativo. É Vamos. difícil a palavrinha. Regenerativo. Não, é regenerativo. Regenerativo, é verdade. Ele errou então. Ah, ele fez assim. ó. Ah, para o jiu-jitsu. Ele quer saber. O que ele quer saber? Se é bom ou ele quer saber? Não, tá virando Tá, uma então bagunça. tá. né? Treino Não, regenerativo. Claro que é importante. É importante. Só que qual é o tipo de treino regenerativo? Como é que é a palavra? Regenerativo. Ah, tá. Repete regenerativo. rápido. Regenerativo. Já tive. Ai, ele comeu de novo metade da palavra. É fácil, Mas não. quando Regenerativo. ensinaram, é que essa parte é a parte da escola, que é o cover. Então, Foi. na separação de sílabas, apagaram no meio. Paroxítona, Daí ficou nem só sabe o que é. nada. Ó, meu, nem- vai, Guto, Tá, vai. vai. Continua. Não. Então doutor. assim, ó. Ô, meu, essa do postura do fora do aguento. Essa não dá. Ó, o treino regenerativo, então, é o seguinte. Daí tem que, por exemplo, tu pode sair do teu treino de jiu-jitsu e tu ir pra piscina, por exemplo. É. Nadar, isso tu tá regenerando. Não é com intensidade, mas um nado mais realmente recuperativo. Sim. Outra coisa que tu pode fazer, banho de contraste. Outra coisa que tu pode fazer, o gelo. Entendeu? Outra coisa que tu pode fazer, sauna. Tem várias coisas que tu pode fazer pra treino bom. regenerativo. E aí, Felipe? Tá bom. Os nomezinhos Vaz, é foda. Vaz. Vase com Y. Vazio Sariuca. Sei lá, Sariura. Nossa. Demônio. Mas não é só eu que fiz a quinta, hein? Tá, então lê isso. Vai, lê isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Vai. o nome do cara? Nome. Ah, eu tenho uma mesma pergunta dele. Vai, não, vai. Eu pulei a pergunta dele porque o nome dele é Viu? esquisito. Lê. Viu, ó? Vê como é que tá. Vazi Zartiri. Aí, ó. É, É difícil. nossa. Tem razão, bem Tá. difícil. Quais Pula a as- pergunta dele. Quais as técnicas, Ó. quais as técnicas para recover que o Guto utiliza? Ah, o Guto utiliza. O Guto, tu. Eu. Tá, eu utilizo todas essas. Eu Doutor. utilizo posicionamento de relaxamento depois do treino. E outra coisa, e depois do treino que eu digo é depois do trabalho de compensação. O que é o trabalho de compensação? Se o atleta, ele só luta, por exemplo, em uma base, eu indico sempre os meus atletas fazerem um trabalho, uns 10 minutos depois do treino, base trocada na frente do saco, ou movimentando como eles querem. Depois disso, perna pro alto, chega em casa, chuveirada, dormir. Boa. Isso é o que eu indico. Antônio, se o Vande fizer fisioterapia, ele vai conseguir andar de bike sem as mãos? Mas é óbvio que sim. Hã? Claro que sim. O Vande, ele é diferenciado. Pô, Nosso Vanderlei Nossa, o Silva. Vanderlei Silva, Sócio, meu grande sócio é nosso. paciente. Quem meu ama grande ele é o paciente. Manolo. O Manolo adora ele. Adora. O Manolo, O curte Manolo ele tá pra com caramba. quase 5 mil seguidores. O Manolo? Manolo, Quase 5 rapaz, mil. te mexe. Mais que o Felipe. Vamos lá, galera. Mais uma, né? O terceiro round da carne da Nega Bet, mais conhecido Bom, como tá. Felipe Verdun. Foi muito bom. E temos uma pergunta do Rodrigues. Como é feito um trabalho de recuperação de um atleta que acabou de lutar? Essa
Isso é importante. Boa essa, hein? De novo, Valeu, trabalho Rodrigues. de recuperação. Sai com o atleta, vai pro quarto, pode colocar ele numa banheira de gelo ou no chuveiro de contraste, né? Trabalhar o quente fio. Se o hotel tiver uma estrutura, alguma coisa, leva ele para dentro da banheira, faz um trabalho de primeiro, eu indico a temperatura primeiro, uma coisa bem passiva. Depois que tu fizer essa bateria, 3 vezes no quente, 3 vezes no frio, leva esse atleta para um canto, faz um trabalho de manipulação sem muita pressão, para ele relaxar e depois libera ele, entendeu? Sem muita coisa, porque o cara também, e depende muito assim, tem uma coisa muito assim, ó, a gente precisa observar o que o atleta naquele momento, ele também tá querendo, também, entende? Porque também tem atletas que o cara sai da luta, ele quer ficar um pouco mais reservado, e a gente sabe disso, entendeu? Então, e a gente, bom, o cara tá ali lutando, mas se a gente pensar nisso, numa sequência assim boa, é isso aí, fazer uma piscina com ele para relaxar. Pra relaxar. E depende muito da lesão também, né? Depende do cara sai todo quebrado, tem que ir pro Todo hospital, tem que não sei o quê. Depende muito do que tu Da vai situação. fazer da situação. Então tá, Eu Felipe. tenho uma pergunta aqui do Xandão, mas eu acho. Xandão? Não, tem que fazer o Xandão. Xandão. Tem que fazer. Xandão. Xandão ultimamente tá meio chato, né? Tá Porque ele é aquele amigo pedão. Pidão. Mostra uma camisa, ai, dá uma camisa, não sei o quê, quer vídeo, que não sei, tá um amigo chato. Tá sim, vai. tá sim, tá sim. Xandão Neves. Mas é um cara Ah, não, é legal. o Xandão, nosso amigo Xandão? É o Xandão. É o Neves, Xandão é o Neves. Ó, Guto já sabe voar com essas orelhas ó, gigantes? viu? Aí, Viu? o que eu vou Viu? dizer Te pra falei. ele? Já Não, sabe fala pra voar ele, com essas compartilha. orelhas gigantes. E O que eu aí? mais gostei do comentário outro dia, que foi engraçado, que o Guto tá fazendo teatro, eu filmei ele, e o cara botou assim, ó, essas orelhas um pouquinho mais nas costas, ele vira um anjo. Foi boa essa foi o cara foi não, esse, foi, eu falei, o cara essa foi foi boa, esse foi cara. boa. E a do Xandão? O Xandão, ele que... Seguinte, vai cuidar daquele rabo gordo dele, cara. Postura do Toro. Postura do doce. Postura Não, e depois tem que falar sem preconceito com os gordos. Porque agora É só xingando um ele porque ele me mimimi. chamou de orelhudo, senão eu podia processar ele por isso. Como se tornar fisioterapeuta nos Estados Unidos? Ah, beleza, isso é uma Ah, pergunta teve boa. que... Ó, o que acontece? O que eu fiz, tá? Eu Não, eu não falei de quem era a pergunta, é importante É, falar. importante, pô, né? O Marcos Liang. Ok. Marcos, o que acontece? Como eu fiz, tá? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, entrei numa universidade de inglês, aprendi inglês primeiro, depois eu fiz um college, que esse college ele é um college de massage therapist com uma especialidade em manipulação, né? Especialidade em massagem, essas coisas todas. Eu fiz todo o evolutivo desse college até o final. Foram 5 anos dentro desse college, fazendo todos os evolutivos. E o que acontece? Como eu tive... eu me destaquei dentro do college, eu usei esses materiais e mais os diplomas que eu tinha do Brasil, e eu recebi o meu diploma, a minha validação do meu diploma nos Estados Unidos. Eles Foi validaram- legal aqui. Claro, É claro. doutor. eles validaram o meu diploma. Eu tenho o meu diploma de fisioterapeuta validado nos Estados Isso é Unidos. difícil de fazer. Bem difícil. Só O Guto sempre foi que- muito estudante. Sempre Isso foi é. muito... Estudou muito, se esforçou muito. O Guto, pra quem não sabe também, eu sei essa informação. Quantos diplomas tu tem? Como é que é? Quantos, uns- de todos os cursos. Não de- vários cursos que ele fez, de tem todos os cursos teve down quase 30. 30 diplomas. Todos os tudo cursos. dentro da Tu é um área. tu é um estudioso da fisioterapia. Tudo dentro. Eu digo que eu sou um estudioso Esforçado. da parte da manipulação. Manipulação. O Marcelo, meu vizinho lá de Cacupé, Marcelo Macru, Ô, que a gente Marcelo. joga todos os dias o Call of Duty lá, entendeu? É dos nossos AFU. Como um lutador faz a prevenção da espondilite. Como é que é? Espondilite. É espondilite. Espondilite. É espondilite, tu acha? Eu não sei se é sofro com isso, essa merda direto. Mas ele falou no cotovelo ou ele Ele falou falou na no região cotovelo. lombar? Aqui ele mandou mensagem direta, ele falou cotovelo, mas ele falou espondilite. Tá, bom, pode ser também, eu acho que porque essa é uma doença autoimune que ela pode dar, é a mais comum na região das costas, isso. Tá? Por isso até que eu achei pode ser epicondilite, se ela é no cotovelo, Ah. tá? Mas o que acontece assim, ó? Acho que é condilite. Eu acho que é. ó.
Epicondilite. Epicondilite, perfeito mesmo. É bem o que eu imaginei. É isso aí. Umas letras ali. Epicondilite. Isso mesmo, é bem o Fabrício que eu fez um teste, imaginei. não, o Fabrício falou errado pra fazer um teste. Pra fazer um não sabia. teste. Não, Eu tá sabia. escrito aqui, né? Ele mandou no... É. Vai. Essas É coisas. com quem? A epicondilite, ela pode ser tanto lateral, tanto medial, parte de dentro ou parte de fora, ou parte de fora do cotovelo, tá? O que eu... É que assim, ó, tem que ver o caso, mas o que eu indico assim, ó, bastante alongamento, esse posicionamento é um posicionamento que relaxa mesmo a membrana, pode utilizar, daí entramos naquele negócio do calor e do gelo que a gente falou. Se tem dor, faz o contraste, mas termina com o gelo. Alterna sempre o tempo. Ou uma coisa que a gente esqueceu de falar que é muito importante. Por que eu falei para vocês alternarem o tempo da crioterapia? Não é só da crioterapia, é do calor, é do banho de chuveiro frio ou banho de chuveiro quente. Porque o que acontece? Tá, mas tu foi. É porque o chuveiro tá ali, ó. É, Felipe, ele o chuveiro tá acompanhou. ali, Felipe. Porque aqui, ó, o corpo ele pode sofrer adaptação. Adaptação e não Negócio funcionar. sério, os caras ficam rindo. É, ele fica viajando. Picondilite. Olha a postura. Não pode ficar rindo de negócio sério, rapaz. Que isso, ao tem que ficar respeito. quieto. Então, vamos apertar ó, o doutor, pô. respeito da tua postura, doutor. Aí aqui, ó. Então o que acontece? Por isso que tu tem que trocar sempre de tempo as aplicações de gelo, calor, essas aplicações de recover, tu tem que trocar de tempo. Porque o teu corpo, ele adapta. E isso acontece também na manipulação. Por isso que sempre a gente deve estar estudando uma angulação diferente, fazer manobras diferentes. Nas sessões, tu tem que estar sempre mudando. Até a posição, Guto, tu me falou uma vez isso aí também, da posição da maca, né? Se a maca é muito baixa ou muito Isso. alta, tem que ter um posicionamento que... Porque tu falou que trabalha muito com a tua base também, né? De Claro, botar o cotovelo em claro. cima e colocar a pressão certa. É. Né? Por exemplo, comigo, tu bota a pressão legal, porque eu aguento, eu não reclamo nunca. Mas tem muita gente que reclama, né? Ali a plateia tá indo embora, ó. A plateia tá largando. Então, mas tá largando a plateia, cara. A plateia foi embora. Estão largando. Estamos sem moral com a plateia. Então vamos pra continuar. seguinte. Vamos pra seguinte. Bruno perguntou, lesão no menisco, precisa de cirurgia ou a fisioterapia ajuda? Depende do grau da lesão, a fisioterapia vai ajudar. É aquela coisa que eu falei. Ou ela vai te preparar pra cirurgia, ou ela vai te tirar da cirurgia. A parada é essa aí. Sim, e o Bruno de novo, deixa eu ver, é o mesmo Bruno. Ligamentos, é só cirurgia ou com a fisioterapia a recuperação? Depende do grau da lesão, a mesma coisa. E depende do que tu Depende quer do grau da fazer lesão. depois, né? O que tu quer fazer depois. Depende de tudo isso. Um atleta, pra mim, que lesiona ligamento, ele é um atleta profissional, ele provavelmente ele vai ter que fazer alguma coisa mais profunda, porque o que acontece? Ele vai exigir novamente do ligamento, entendeu? Novamente da articulação. Então é tudo em cima do caso. A gente tem que analisar o caso, tem que testar o cara. É aquele negócio, conexão da fisioterapia com o médico. Se o negócio funcionar os dois juntos, o paciente sempre vai ter benefício. E a fisioterapia é muita constância, né, Guto? É muito ter que ser dia a dia, após dia, de novo, e vai de novo. Não é assim, uma vez, o Guto que me trata já, como eu falei antes, 25 anos, eu tava com um problema na perna aqui, ele me tratou num dia, uma sessão e me ajudou, que não era nada grave, mas tem que ter a constância, que nem o treinamento, a gente tem que ter a constância para ficar bem, e na fisioterapia também. Não adianta ir uma vez e depois ficar uma semana, 2 semanas sem ir, não adianta, não vai adiantar nada. E tem que assim, ó, o pensamento da fisioterapia é o seguinte, o pensamento da fisioterapia ela tem que ser assim, ó, é preventivo, faz parte do meu treino, é uma coisa que eu preciso fazer, porque o rendimento no meu treino vai ser melhor. Esse é o negócio. E é pensar não é pensar na fisioterapia como, porra, eu vou pra fisioterapia. Não, pensa no recover que ela vai te dar. Pensa na prevenção que ela vai te dar. Porque a fisioterapia ela é pra fazer coisas com o atleta que o atleta não tem muito saco de fazer. A verdade é isso, não só o atleta. Eu tenho uma pergunta, Todas as Felipe. Eu tenho uma pergunta. pessoas. Pergunta vamos minha, ver. Felipe. Quero Minha, ver. dele, Hã? O âncora. O âncora, né, Felipe? O Jô Soares. É o âncora. O Guto é faixa preta de jiu-jitsu. O jiu-jitsu te ajudou ou te ajuda a fazer a fisioterapia ou a tratar? Como é que funciona essa parte Não. da combinação do jiu-jitsu? Por saber as articulações ou alguma coisa assim, até que ponto te ajudou o jiu-jitsu? Não, em 100%. 100%, porque eu comecei a fazendo o shiatsu no pessoal da academia. Tu é prova disso. Desde a faixa branca.
Entende? Então, quantas pessoas a gente tinha na academia naquela época que a gente colocava todo mundo deitado e ia lá, fazia num, fazia no outro, ia passando. Então, quantos campeonatos a gente foi junto e eu ganhava... Pô, os caras pagavam minha estadia na casa, pro shiatsu, pô. Tu lembra disso? É verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Então, era muita gente e, ao mesmo tempo, eu treinava. E treino. Aí, o que acontece? O cara me fala, Guto, eu tô com uma dor. Daí, eu só pergunto o movimento. O que tu fez? O que tu fez? Ah, eu girei pra Tomei cá. um triângulo. Já sabe a lesão. eu já cara. sei, pô, já sei a pressão, onde é que é. Já tomei essa pressão, já bati nessa pressão, já me machuquei nessa pressão. Então eu já coloco a parte em prática, me ajudou 100%. 100%. E esse é um Guto, diferencial. essa eu gostei muito, né, pra gente encerrar, porque já tem muitos convidados, a gente tá aqui na casa do mestre, como eu tinha falado antes, tem muita gente aqui, estão fazendo barulho, tá vazando o áudio já, que eu sei que o nosso produtor, cabeça de neném, já tá me olhando como dizendo, pô, eu não posso pedir pro pessoal ficar quieto, porque estamos na casa dos outros, entendeu? Estamos de favor, entendeu? De favor, né? Estamos Estamos emprestados, né? Estamos sem CEP. Felipe, últimas considerações a nosso doutor Queria agradecer Guto. ao Guto pelo esclarecimento que ele deu de várias dúvidas normais que o atleta e o praticante de esporte têm. A gente fez de uma maneira super descontraída, porque o Guto realmente, ele é um cara sério no que ele faz, só que a gente se conhece há quanto tempo? Há Meu 1000 Deus, anos, desde Porto Alegre. 25, né? 25, Então é 26 diferente, anos, né? É diferente, fica mais descontraído. Então, obrigado, Guto. Mano, muito Guto tá obrigado. sempre... Ele ficou de costa de novo, Felipe. Bota a câmera lá. Vou ter que botar a câmera lá, Não, não e ele adianta. tá sempre me ensinando, porque eu sempre tenho as perguntinhas bestas, essa de gelo, de não sei o quê. E o Guto sempre com paciência de me explicar. Muito obrigado, Guto. E vocês querem se recuperar? Tá aqui o mago da Fisioterapia. Fisioterapia. E Guto, pode falar o que tu tiver a fim de falar, ou que tu achou que faltou alguma coisa, ou só agradecer, daí é contigo, Abrão. Não, eu quero agradecer quero agradecer o Felipe por terem me convidado, né, pra gente fazer isso junto, que é muito legal. Agradecer o mestre, né, que deu... Agradecer essa mulher que tá rindo, não sei por que Entendeu? tão alto. Ela tem, né, agradecer ela também, porque ela tá dando risada, é a nossa plateia, entendeu? uma fisioterapia. E a única coisa é aquilo, que Deus nos abençoe sempre. Vamos que vamos. Então, galera, muito obrigado por assistir mais um Churrasco Papo Furado. A gente brincou bastante, como a gente falou antes, a gente conhece o Guto há muito tempo, padrinho da minha filha. Ué, compartilha. É padrinho da Júlia, os dois? Eu sou tio. Tio, entendi. Mas eu sou padrinho também. Eu queria agradecer, o Guto, dois. eu tenho certeza que esclareceu bastante coisa da fisioterapia. E quem tiver interessado, a gente vai colocar tudo na descrição ali para ele, algumas, né, redes sociais, e-mail, o que for aí do Guto, para vocês tirarem mais as dúvidas com ele. Muito obrigado e... Foi legal, meu. Foi legal. Ótimo. Claro, tá louco? Foi legal, Girininho. Olha os convidados, se eles estavam afim que acabasse de uma vez o churrasco apurado. Acabou!